há uma tentativa justamente de atualização do marxismo, né? Ele faz uma história interessante da evolução do marxismo, do próprio comunismo. Ele caracteriza essa evolução em 3 fases. A primeira fase do comunismo é entre, basicamente, o lançamento do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, em 1848, e a Revolução Russa, de 1917. Então, basicamente, é o período onde o marxismo não tinha o poder em lugar nenhum, estava procurando chegar a esse poder. Depois, ele diz que a segunda fase é de... quando eu vi isso, eu achei que ele ia dizer, olha, de 1917 até 1989, mas não, ele fala antes, até dos anos 50. Ele diz que essa segunda fase, então, vai da Revolução Russa até mais ou menos os anos 50. Então, é quando o comunismo teve o poder, né, no caso, na União Soviética. E depois, quer dizer, aí pode, quando é que começa a terceira fase, pode ver de diferentes maneiras. Eu acho que ele coloca nos anos 50, porque é a queda do Stalin, enfim, a morte do Stalin e toda a revisão do papel histórico do stalinismo, a condenação, né, que os sucessores de Stalin, mais ou menos, que fazem da memória dele. Então é quando o comunismo começa a abandonar o exercício do poder e, de alguma maneira, se relativizar, né? Mas o fato é que ele diz que nós estamos na terceira fase, uma fase mais ou menos ainda indefinida do comunismo. E para quem estuda dialética, e desde Hegel e Marx também, e vários marxistas, essa terceira fase é fundamental, porque, né, na formulação clássica da dialética, enfim, de inspiração hegeliana, embora em Hegel é muito mais complexo do que isso, né, você tem, né, o primeiro momento, que é a tese, o segundo momento, que é a antítese, e o terceiro momento, que é a síntese, onde você supera a tese e síntese numa configuração superior, uma configuração mais sólida. Depois será eventualmente submetida a uma outra antítese e assim por diante. Mas o fato é que na estrutura dialética, então, quer dizer, a terceira fase de algo é a fase decisiva, a fase que vai levar à completude de um projeto. Então você teve a primeira, onde o comunismo não tinha o poder, buscava. A segunda, onde o comunismo tinha o poder numa grande superpotência, né? É a questão da China, né? Mas, enfim, essa é a visão dele. E aí depois, o que é agora, né? Agora é o quê? Agora é uma mistura, de certa forma é uma mistura. Aqui eu já estou falando além do que diz o Badiou. Mas eu acho que sim, que nós estamos numa terceira fase, ou terceira forma de comunismo, onde ele meio que tem e meio que não tem o poder. De maneira, do ponto de vista geográfico, ele meio que tem o poder na China, e não tem oficialmente o poder no Ocidente. Mas, mesmo dentro, você pode dizer, na China também existe uma relativização, porque você mantém a ideologia marxista, mas com instrumentos de mercado, que não existiam na formulação soviética. Então, aí também tem uma espécie de síntese, né? E no Ocidente, o que está surgindo? Uma espécie de síntese, né, de elementos das democracias liberais com elementos do comunismo, né, como relativização da propriedade, a relativização do próprio conceito de liberdade, o materialismo, a expulsão, né, de todas as vertentes espirituais de pensamento. Isso tudo é, de certa forma, uma tomada do Ocidente pelo comunismo e uma criação de uma síntese que não abole, não destrói todos os instrumentos do mercado capitalista, mas que o supera. Então, e talvez haja então uma síntese dessas sínteses, que é a síntese entre um Ocidente semi-capitalista e uma China, digamos assim, semi-marxista, né?
E isso seria, esse mundo de hoje é o globalismo, ou o império globalitário, como eu chamaria. O certo é que a gente pode ver dessa maneira, talvez, a tal evolução. O pensamento do Badiou se presta, acho que, a esse tipo de ilação, né? Mas, enfim, ele, aqui, em certo momento, ele fala dos années rouges, né, os anos vermelhos, que seriam os anos ali entre metade, mais ou menos, da década de 60 e metade da década de 70, com a Revolução Cultural na China, toda a reação contra a Guerra do Vietnã e a própria Guerra do Vietnã, vários movimentos revolucionários, né, na Ásia, África, a própria América Latina, a força de movimentos de esquerda, inclusive terroristas, na Europa, e ele vê estão se desfazendo já no final dos anos 70, e já começa então a falar de uma perda de vigor do comunismo nessa época, ou de uma espécie de fracasso do comunismo, né? Ele diz, olha, então desde essa época, dos anos 70, quando acabaram aqueles anos vermelhos, eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre o fracasso e sobre a significação positiva das derrotas, né? Ou, mais exatamente, sobre a sua natureza dialética, né? Então, ou seja, uma derrota ela não é algo definitivo, ela é algo que apresenta uma nova oportunidade de ser invertida, né? De inverter-se num caminho para uma nova vitória, como estava lá no Mao Tse Tung, né? Depois ele vai falar numa peça dele, que tem um ato que se chama o Coro da Derrota Divisível, né? Então, isso é antigo, antes da queda da União Soviética, quando ele fala, ou talvez já um pouco depois, se não me engano, mas é a ideia de recuperar todos os movimentos ditos populares, revolucionários de todos os séculos, sem aceitar plenamente uma derrota, ou seja, aceitando, mas dividindo essa derrota entre um espaço de verdadeira derrota e um espaço de projeto de uma vitória futura, né? Então, e ele diz, olha, nisso aí o que eu queria sublinhar a relação entre a possibilidade de superar subjetivamente a derrota, né, e a vitalidade internacional e supratemporal da hipótese comunista, tá? Então, esse é o trabalho dele, na verdade, acho que em toda a obra do Badiou. Fazer uma relação entre a percepção, digamos, individual, portanto subjetiva, da derrota, e ver como superar essa percepção, né, através disso que ele chama da vitalidade internacional e supratemporal da hipótese comunista, tá? Esse é o trabalho, na verdade, de muitos comunistas e marxistas, muitos deles alunos, direto ou indiretamente, do Badiou, desde o começo dos anos 90. Como é que a gente concilia a percepção individual de derrota, né, e a transpõe para o plano de uma percepção de vitalidade eterna e global do comunismo, né? Como é que a gente não fica satisfeito com essa percepção de uma derrota? Bom, isso, enfim, a gente poderia entrar aqui, mas em uma série de outras ideias do Badiou, mas vamos, enfim, vamos entrar um pouco mais. Mas primeiro eu queria mostrar aqui esse livro, né? A Ideia do Comunismo, que, de certa forma, nasce, portanto, desse trabalho do Badiou, desde os anos 90, ele é um dos principais autores, né, como está aqui, mas tem, né, então, quase mais de uma dezena de outros, um pouco mais modernos do que ele, que se reuniram em 2009 para um seminário em Londres. Isso gerou esse livro, que é
que é a ideia do comunismo hoje, o que significa comunismo hoje, todo mundo dizendo, o comunismo acabou, o que significa hoje. E o Badiou é um pouco o patrono dessa rearticulação. O livro, enfim, 2010 é a edição, o seminário foi em 2009, publicado pela Verso, que é a grande editora de livros de esquerda, de modo geral, em língua inglesa. Então, só para vocês verem um pouquinho aqui o índice, né? Então tem o próprio Badiou, que vai falar da ideia do comunismo. Você tem Judith Balceau, Bruno Bostels, depois, apesar do nome, é um bom autor, enfim, interessante autor, marxista, importante autor marxista. Vamos falar um pouquinho dele também. Susan Buck-Morss, Constance Duzinas, Terry Eagleton, Peter Howard. Então, só para vocês verem, o Alain Badiou é aqui, professor na École Normale Supérieure. Bostels se não me engano, é professor em Columbia, em Nova York, uma das maiores universidades americanas. Susan Buck-Morss ou foi professora em Cornell, outra imensa universidade americana. Depois eu tenho isso anotado. Costas Duzinas, eu acho que é professor em alguma universidade britânica. Terry Eagleton, certamente, uma universidade grande do Reino Unido. Assim como Peter Howard, os três lecionam em importantes universidades, um deles na Universidade de Londres, e estão naquele espaço, né? Michael Hart é o coautor do livro que nós examinamos aqui na última live, o Império, né? Junto com Antônio Negri, que está aqui também, italiano, os principais marxistas italianos, Jean-Luc Nancy, um respeitadíssimo marxista francês, assim como Jacques Rancière, né? E Gianni Vattimo, né? Na Itália, todos eles professores em grandes instituições nos seus países, na França, na Itália, né? Slavoj Zizek, talvez o mais popular, o mais lido de todos esses autores, né, de origem eslovena, mas que lecionam em toda parte, escreve uns 10 livros por ano, sustentando a hipótese comunista, né? Então esse é o elenco, tá certo? Para vocês terem uma noção. Depois houve mais dois, só para mostrar aqui, são 3 volumes, né? Então o segundo volume vai ser uma conferência, a partir de uma conferência feita em Nova York, em acho que 2012 ou 2013, publicado em 2013, onde volta o Alain Badiou sobre ideia comunista, Etienne Balibar, Bruno Bostels. Balibar é outro importante marxista francês. Aqui de novo Susan Buck-Morss, Jodie Dean, tem um livro dela que a gente vai mencionar aqui rapidamente, o Indefectível Zizek está aqui, né? E depois o 3, que é uma conferência realizada em Seul, já então publicado em 2016, e que aí tem um foco muito grande em Ásia e mesmo em Coreia, né? Então são muitos autores ali, enfim, asiáticos, falando sobre, né, o comunismo chinês, revolução cultural e assim por diante, tá? Coisas interessantíssimas também. Bom, então, voltando ao Badiou, no texto dessa... Então, vocês estão vendo, né? Quer dizer, você tem uma constelação de autores que ensinam em grandes universidades, que estão escrevendo aí desde os anos 90, mas estão em 2009, 2010, 2015, nesse período, se reúnem e produzem essa espécie de compêndio, né, do que é o comunismo hoje, né, que é a ideia do comunismo hoje, com, obviamente, perspectivas bastante diferentes, mas todas elas convergindo para o fato, olha, continua existindo o comunismo, continua valendo a pena a aposta comunista, né, mais do que a ideia comunista. Uns levam mais para o terreno econômico, outros mais para o terreno cultural, outros mais para o terreno político, filosófico e assim por diante, mas todos eles com essa convergência. São autores cujos artigos aqui são de
de alto conteúdo intelectual, muito desafiadores, a maioria deles, alguns são um pouquinho mais primários, mas com uma profundidade muito grande, com uma erudição muito grande, pessoas que estão pensando, né, as sociedades contemporâneas de uma maneira muito, muito profunda, né. Então vamos ver umas coisinhas aqui sobre o Badiou, a partir do texto dele aqui, né. Aqui está em inglês, enfim. Então, ele fala muito da Revolução Cultural Chinesa. Ele é maoísta, tá? Ele se assume como, no fundo, um maoísta. Ele faz parte daquela juventude francesa. Ele tinha 30 e poucos anos no maio de 68, na França, que se afasta, de certa forma, definitivamente do comunismo cinzento, como eles diziam, stalinista e soviético, de alguma maneira do próprio Partido Comunista Francês, e buscam uma nova cara para a Revolução, inspirados na Revolução Cultural de Mao Tse-tung, iniciada em 1965, 1966, na França, na China, né? Então, maio de 68, na França, depois toda a Europa, Estados Unidos, de certa forma é descendente da Revolução Cultural Chinesa, né? Eles fazem uma revolução cultural no Ocidente que não é assim, uma coincidência em termos de inspiração com a Revolução Cultural Chinesa. Não, ela se inspira na Revolução Cultural Chinesa. Ela não abandona a ideia comunista, mas ela traduz em novas formas, em um novo vigor, essa ideia, né? Deixa de ser uma questão de, olha, vamos né, adquirir o controle, embora também continue havendo essa ideia de fazer uma revolução clássica, proletária, os operários tomando controle das fábricas, mas é mais do que isso, né? E o fato dela ter o centro na esfera cultural não é simplesmente um slogan, né? É um fato, né? O fato é que é nas formas de pensamento, nas formas de relacionamento entre as pessoas, né? Nas formas de relacionamento das pessoas com a sua tradição intelectual, com a sua tradição filosófica e cultural, é nisso que vai se dar, então, o processo revolucionário a partir dali, né? E o Badiou de certa forma, herdeiro disso. Ele se consolida no pensamento político a partir daí. Então, para ele, o evento fundamental é a Revolução Cultural na China, 1965, 66, depois nos anos seguintes, e essa, podemos chamar assim, Revolução Cultural no Ocidente, maio de 68. Né? Então, eles olha, a Revolução Cultural Chinesa foi uma verdade política, se é que algum dia houve uma verdade política, foi a Revolução Cultural Chinesa. Para ele, então, é o evento, é o grande evento, né? Então, political truth. O que é political truth? Se você precisa botar um adjetivo, na verdade, né, temos um problema aí, né? Sobretudo se esse adjetivo é político. É a verdade. É verdade. Verdade política. O que é a verdade política? A verdade política é uma série de ações, ideias, projetos ligados ao poder que, de alguma maneira, dão certo, de alguma maneira conquistam espaços nas instituições e na cabeça das pessoas. Isso é uma verdade política, né? Isso é o poder produzindo uma determinada verdade, né? Isso não deixa de ser uma inversão dialética, né? No primeiro momento, né, do processo dialético entre verdade e política, você teria assim, ou entre verdade e poder, você teria o seguinte: olha, eu aqui, nosso grupo, somos possuidores de uma determinada verdade, então nós vamos tomar o poder e vamos aplicar em função de termos essa verdade que os outros não têm, e aí vamos aplicá-la. Uma vez tomado o poder, isso se inverte, e aí é o seguinte: olha, nós temos o poder,
e agora aquilo que emana de nós é a verdade política, né? Não importa a sua adequação com os sentimentos humanos, ou com os valores humanos, ou a própria realidade material, inclusive, né? O marxismo, que pretende tão científico, ele é fundamentalmente anticientífico, porque ele é a politização da verdade. A ciência, ela é uma tentativa de buscar a verdade nos fatos. Ela não esgota a busca da verdade, existem outras maneiras de buscar a verdade, mas ela é, a ciência pura, digamos assim, uma importante tentativa, um importante caminho de busca da verdade. O marxismo é uma gigantesca agressão à verdade científica, substituída por uma verdade política. Então, na China, justamente, você tem ali. Então, olha, agora nós vamos substituir as técnicas agrárias antigas, feudais, de exploração, pelas técnicas comunistas, né? E, então, substitui. Todo mundo começa a morrer de fome, porque não, né? Tanto pela vertente, digamos, agronômica, quanto pela vertente de organização do território e do trabalho, não está dando certo, né? Qual que seria a reação da ciência? Puxa, não deu certo essa hipótese, né? Não deu certo, vamos tentar outra. Não, né? É uma verdade política, então não importa, as pessoas estão morrendo de fome, mas está dando certo. Está dando certo, porque é o poder que está produzindo a verdade. Então, a verdade não é as pessoas comerem, a verdade é o poder. Então, se ele detém agora se esse poder agora detém a verdade das coisas, não importa, as pessoas estão morrendo, ele pode dizer, não estão morrendo, né? Estão morrendo porque ainda tem laivos de burguesia, de capitalismo, aí tem mais aqui morrer mesmo. Mas com isso nós estamos chegando a uma nova verdade. E é assim que progride o marxismo, né, nesse tipo de agressão. E, então, a Revolução Cultural Chinesa, para ele, é central nisso, né? E ele, nesse próprio livro, Hipótese Comunista, tem todo um capítulo fazendo um relato, uma avaliação positiva da Revolução Cultural Chinesa. Se der tempo, depois a gente vê um pouquinho disso especificamente, né? Mas, enfim, a Hipótese Comunista, o livro dele, basicamente são análise de 3 episódios, 3 eventos, né, geradores de verdade. A Comuna de Paris e 3 fracassos que depois, de certa forma, se tornam vitórias, né? Então, é a Comuna de Paris, que fracassa em 1871, né? Fracassa, mas gera uma conscientização das classes e tal na Europa, que depois vai gerar a Revolução Russa, a própria Revolução Cultural Chinesa, que também ele vê como um fracasso criativo, um fracasso que gerou, quer dizer, fracassou na China porque não foi a fundo o suficiente e acabou gerando uma contra-reação contra o próprio Mao Tse-tung, gerou uma volta do poder dos burocratas do partido, segundo ele, mas lançou então a semente para algo que vai prosperar depois, que é o quê? Que é, acho que a gente pode ver assim, a própria Revolução Cultural Mundial, com a substituição de uma maneira de pensar por outra, com a substituição de uma maneira de pensar que busca uma verdade autônoma por uma maneira de pensar que busca uma verdade política. E o terceiro momento que ele vê é o maio de 68 na França, né? Também fracassa, não chegam a transformar a sociedade como eles queriam, mas na verdade transformam a sociedade, né? Nós somos hoje herdeiros, não transformou na superfície, quer dizer, não mudou as relações de produção, né? Não mudou muito não, né? De Gaulle continuou no poder, embora tenha morrido desgostoso um pouco depois, mas continuou no poder, não mudou as instituições francesas, a Cinquième République continua lá até hoje, não mudou a forma capitalista do Estado francês ou dos outros países onde houve revoltas estudantis, mas mudou algo muito mais profundo.
no fundo, o desrespeito ao conceito de verdade, né, e a politização da verdade, a politização do saber, a politização da consciência. Bem, então, algumas coisas aqui, até anotei aqui, qual é a marcha superior. Então, ele critica muito isso. É interessante, porque isso aqui tem a ver com o vazio no pensamento do Ocidente liberal, democrático, e a porta é deixada aberta para a hipótese comunista. Então ele diz assim, olha, hoje as pessoas vivem, está falando aqui em 2009, né, botei aqui isentismo, não sei porquê, porque não é bem isentismo, bom, não importa. Então aqui, né, ele diz assim, olha, hoje as pessoas, o imperativo dominante no mundo é viva sem uma ideia, viva sem pensamento, né? Isso sim, é verdade, é o pensamento dominante do mundo ocidental, pelo menos era naquele momento, 2009, né? Viva sem uma ideia, viva simplesmente no pragmatismo, né? Das trocas comerciais, das trocas econômicas, viva simplesmente de acordo com objetivos muito definidos, de realização pessoal, ou de realização empresarial, ou de ter uma boa balança comercial, se você é um país, se você é uma nação, mas não viva em função de uma ideia, né? Pode dizer que o Ocidente vivia durante muito tempo em função da ideia cristã, em função da ideia de uma transcendência na figuração da Santíssima Trindade, com tudo que dela decorre, né? Isso abandonado há muito tempo, mas sobretudo, né, depois dos anos 80, 90, com a ideia de que havia triunfado o capitalismo, se abandona qualquer ideia transcendente no Ocidente liberal e fica um espaço deserto, um espaço aberto. Então é o que ele diz aqui, criticando, mas na verdade, no fundo, acho que ele está comemorando, quando ele diz, olha, o imperativo dominante no mundo de hoje é viva sem uma ideia. Né? Sempre que surgir uma ideia, as pessoas, isso aí é ideológico, não pode, tem que ser pragmático, tá bem. Então, isso é que cria o deserto onde surge a oportunidade para a ideia comunista, que ele e todos os outros vão desenvolver aqui. Né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui